Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, incapacidade aí tratada nos hospitais particulares e convênios. Tem garantia da Justiça, do INSS? Como é que funciona? Se o INSS não reconhece, como é que fica isso? A Justiça vai intervir? E de que maneira? Qual é a chance que se trata, né, em convênios, em hospital particular, tem com o INSS? Bom, o órgão é responsável em analisar e conceder aí benefícios relacionados a incapacidades, incluindo o BPC, tá? No entanto, muitas vezes surgem dúvidas quanto ao segurado passar por tratamento médico particular ou de convênio de saúde, e a perícia lá, o perito do INSS, desconsidera documentos, desconsidera laudos, e essa situação levanta aí o questionamento até aonde vai o poder do perito do INSS, né? Em que nível está a sua posição como funcionário público de passar por cima de lei, porque na lei não está escrito nada disso, que não se pode aceitar de convênio, de médico particular. A realidade é que muitos segurados enfrentam negativas do INSS, mesmo apresentando laudos médicos detalhados dos médicos de confiança, sejam eles particulares ou vinculados a plano de saúde. E a justificativa mais comum do INSS é que somente o perito médico que possui autoridade para atestar a incapacidade. Quer dizer, o perito do INSS ele é mais médico que os especialistas, né? Eu falo que aqui é o poste que faz xixi no cachorro, né? Não é assim aqui no Brasil? E aí desconsidera a seriedade dos documentos apresentados, acaba prejudicando aí o segurado que se encontra no momento de fragilidade, como nós falamos, né? Que é a hora que você mais precisa, que você está doente, acidentado, incapacitado, emocionalmente abalado, com um problema grave, impossibilitado de gerar renda para você e para sua família. E você pagou para que nesse momento o INSS fosse o seu suporte. Mas é o que eu falei, né? Eles gostam somente que você pague, você não pode pedir nada. Você pediu o benefício no INSS e você passa a ser um problema para eles. Enquanto você está só pagando, maravilhoso. O seu dinheirinho suado que você paga está sendo investido aí para viagens, está sendo investido em colchões, em lençóis egípcios, não sei de quantos fios, em relógios, em bilhões de reais aí para ministros, iluministros, para um bando de ministros de 37 ministérios. Tem ministério que a gente não sabe nem o porquê, né? E tem ministro que só porque é irmã de uma fulana que foi morta aí virou ministro, não tem qualificação de nada, não sabe escrever, não sabe se expressar. Ah, mas você está sendo preconceituoso em falar assim, é mesmo? Qual é a sua profissão? Você é contador? Sai daí, deixa um analfabeto que não sabe matemática aceitar no teu lugar. Você é médico? Pega uma pessoa que não tem formação e coloca para atender no hospital, já que é assim. Se não precisa, né? Ué, para ser presidente da República pode ser analfabeto, não é verdade? Analfabeto não é totalmente, ele é semi. Aí lembra do Enéas? Meu nome é Enéas. Ele falou uma vez com questão a isso. Aí os repórteres, né? Os que fazem de tudo, menos jornalismo, né? São tudo militantes. Ah, mas aí é preconceito. Aí foi o que o Enéas falou. Para ser jornalista, você não precisa se formar como jornalista na universidade. Para ser um advogado, você não precisa ser formado em direito. Para ser presidente da República, pode ser analfabeto. Para ser um economista, que nem hoje em dia é, nós temos um ministro da Fazenda que não é economista, não entende porcaria nenhuma de economia. A única economia que ele entende é ficar metendo imposto em cima do povão, que nós sabemos. Assim fica fácil governar, né? Não é verdade? E aí? É preconceito ou é racionalidade isso? Quando o INSS, por exemplo, ele adota uma conduta de não reconhecer laudos médicos externos, o caminho judicial é a saída. O Poder Judiciário ele tem competência para revisar as decisões administrativas e analisar de forma ampla todas as provas produzidas, incluir
atestados médicos particulares, convênios. Isso tudo garante equilíbrio no processo. Evita injustiças. Entendeu? Os médicos peritos na justiça são especialistas. O do INSS são médicos, mas não são especialistas. E aí? Em quem você dá mais credibilidade? Num clínico geral ou num especialista em cardiologia? Num clínico geral ou num especialista em ortopedia? Quem tem mais qualificação? Ambos são médicos. Mas qual é o laudo que deve ter maior credibilidade? Do especialista. Aí nós colocamos aí um especialista sendo julgado por quem não é especialista, demonstrando que o trabalho dele não significa nada. Quem entende é ele, lá do INSS. Entendeu? É assim. É assim que acontece. Bom, nós estamos vivendo isso no país, né? Os juízes que receberam ações contra o INSS, eles podem determinar, e devem, né, perícias judiciais independentes. Nesses casos, o médico perito designado pela justiça vai fazer a avaliação e ele vai considerar toda a documentação médica particular de convênio. Entendeu? É o trabalho do médico. Ele não pode desconsiderar, como muitos peritos do INSS fazem. Mas sabe o que é? É o que eu falo, se acham semideuses. Não tem responsabilidade, não tem ética, não tem humanidade. São funcionários públicos, trabalha quando quer, do jeito que quer. Não tem supervisão, porque o supervisor também é amiguinho. E o supervisor, todo mundo de mãozinha dada para ficar mamando na teta do governo. Ninguém prejudica ninguém, todo mundo tem rabo preso um com o outro. É assim que funciona. É mais ou menos um Congresso Nacional, né? E um Senado. Dos 513 ali, pelo menos 450 tem tudo rabo preso. É tudo ficha suja, é corrupto. Algum rolo tem. E aí fica tudo na mão de quê? Do outro órgão lá, ó, que sabe de tudo. Fala, ó, se você fizer tal coisa contra nós, eu ponho você no pau. E aí? E que se dane você, que se dane eu. Que se dane. Não importa se você está com dificuldade, se tem uma lei aí que melhoraria no INSS. Você vê, tem tanta pressa para condenar um ex-presidente, sem prova de nada. A vida do cara foi revirada do ponta cabeça. Como os caras não acharam nada, colocaram importunação da baleia, agora estão falando aí, negócio de moto, negócio de não sei o... Os caras não acham nada contra o cara. Aí tem pressa. Você vê a mesma pressa para ir para cima dos caras que roubaram aqui no INSS, os aposentados e pensionistas? Você vê pressa para isso? Não, não vê. Não vê. Porque não interessa para eles. O que interessa é... Entendeu? É calar quem incomoda. Esse é o sistema. Ou eu estou errado aqui no que eu estou falando, ninguém está vendo isso? Ou eu estou inventando, isso é da minha cabeça? Pois é, né? Diversos casos já chegaram aos tribunais e a justiça vem reconhecendo que os laudos médicos de convênios e particulares possuem validade desde que estejam devidamente, olha lá, fundamentados, assinados por profissionais habilitados, quer dizer, um médico com CRM, e essa postura demonstra que o sistema judicial valoriza o conjunto de provas e não apenas um parecer unilateral do INSS. Além disso, quando o INSS age de forma a ignorar sistematicamente os documentos externos, ele abre espaço para discussões sobre má-fé administrativa, violação de dever, de boa-fé, objetiva que deve reger a relação entre segurado e a Previdência Social. O segurado não pode ser duplamente penalizado, primeiro pela doença que o incapacita e depois pela resistência burocrática do INSS. É absurdo isso, é o que eu falei. Nós pagamos, todo trabalhador paga o INSS para o momento de dificuldades, de acidente, de doença, de incapacidade, ter o suporte. Senão, para que pagar o INSS? Para quê? Entendeu? Aí você fala assim para mim, para quê? Para sustentar vagabundo. Para sustentar vagabundos. É para isso que você paga o INSS. Aí você aparece lá doente, querendo benefício, eles têm que dar menos dinheiro para vagabundo e pagar você. Eles acham ruim. É assim que funciona. Na prática é isso aí. É que ninguém vai falar isso, né? Primeiro precisa ter coragem para falar o que eu estou falando aqui, né? Segurado que se depara com uma negativa do INSS, mesmo apresentando o laudo,
confiável e reuniu toda a documentação, ele deve fazer um registro, sabe? Um boletim de ocorrência, na ouvidoria, chamar o supervisor da agência, mostrar... Tem que fazer barulho, pessoal. Aqui no Brasil só funciona assim. Só funciona assim. E tem que ter intervenção judicial. Tem que ter, não adianta. Aqui, não adianta você chegar lá, querer conversar. E tem peritos que ainda tiram sarro da cara de segurados ainda. Tem segurados que me relatam aqui, nossa, entrei na sala, a perita, o perito, simpático, conversou, sorriu, me examinou, e não sei o que, bababá, bababá, e falou pra mim, não, o seu problema é sério. E a pessoa contando aqui pra mim, né, que saiu todo contente da sala, graças a Deus, eu peguei alguém consciente. Quando chegou à noite, depois das 9 horas, foi consultar, indeferido. É brincar com a pessoa, né? É brincar com quem sofre, né? É quando eu falo que é um bando de psicopata, e vocês não acreditam, mas é. São pessoas que não têm coração, pessoas que não têm alma. São pessoas que se satisfazem com a dor do outro. Aqui no Brasil é o celeiro. Existem psicopatas pelo mundo, mas aqui no Brasil é a fábrica, não é possível. Aqui o negócio é... E é em todas as áreas, viu, pessoal? É em todas as áreas. Lá fora, na Europa, a gente tem as histórias de psicopatas, né? O serial killer, né? Que são aquelas pessoas que matam, né? Um atrás do outro. Tem aqueles famosos, o Jack Estripador, né? Tem muita gente que fala estrupador, não é? É estripador porque ele estripava, ele abria a pessoa. Ele arrancava as tripas. Então, é o Jack Estripador. Era um psicopata. Aqui a gente teve alguns, Maníaco do Parque, Champinha, né? O bandido lá da Luz Vermelha, né? Lá atrás, né? O não sei o que Picadinho lá, Chico Picadinho, que pegava as prostitutas e fazia picadinho, entendeu? Aí tem aqueles sociopatas, eles não chegam a esse ponto de matar, mas eles adoram ver o sofrimento alheio. E o que eles puderem fazer para provocar o sentimento, quanto mais pessoas eles fazem. É os políticos que nós temos aí, uma grande parte, aparece sorrindo quando vota, né? Chega na época da eleição, aparece prometendo tudo para você, né? Que vai te dar casa, vai te dar carro, vai te dar picanha, vai te dar cerveja, vai te dar não sei o que, vai te dar o BPC do INSS, que vai parar com o peitinho do INSS, vai fazer tudo. Ele promete até dar a mãe dele para você. E depois de eleito, aí a psicopatia aparece aí, né? Não é? Tem uns aí que são responsáveis pela justiça, que devia olhar a Constituição, aí quando faz a sabatina lá no Senado, não, porque tudo é direito, tem que ser de acordo com a Constituição. E hoje nós vemos, o cara decide, é um imperador. É um imperador do mundo. Só que a batata dele tá assando. Meu amigo e minha amiga, que estão chegando a primeira vez aqui no canal, INSS faz parte de tudo isso, tá? Não adianta vir aqui no comentário e falar pra mim, esse canal é de INSS ou é pra falar de política? O INSS é um órgão político. Enquanto você que faz essa pergunta pra mim não entender isso, você vai ficar elegendo esses picaretas que vão colocar gente aqui no INSS para comandar o INSS, para ficar roubando você, para ficar dificultando a vida de todo mundo. Quando você entender que o que você faz lá na caixinha mágica vai refletir aqui, né? Aí você começa a enxergar as coisas da maneira que elas são e sai dessa fantasia que você vive, né? De pai de pobre, de lutador da pátria, que não sei o quê, que foi o cara que veio das classes, não sei... Nada disso, sempre foi um safado, basta olhar a história desse pilantra. Desde lá do DOPS, do Doicode, o cara era informante. O Romeu Tuma, que prendeu o cara na época, o cara fala que foi torturado, nunca encostaram um dedo nesse cara. Esse cara foi informante do DOPS. Ele caguetava os amigos que faziam reuniãozinha contra o governo. E tem gente que vê com esse papinho, não, que um trabalhador, sindicalista, não sei o quê. Isso aí até os caras da época que se sentiram traídos falam, isso aí foi a imagem que venderam. E pior que tem trouxa que acredita até hoje, né? Bom, muito obrigado para quem me acompanha, tá? Quem me segue. Eu espero que eu possa sempre estar ajudando vocês, tá bom? Trazendo atualizações aqui. Essa é uma atualização importante, porque tem muita gente
que ainda tem, né, condições de pegar um médico de um convênio, um médico particular, né, e você pode bater o pé, tá, com relação a isso. Não existe lei que proíba laudo de particular ou de convênio no INSS. Quem nega o laudo é o perito, mas não é porque está na lei, não, é por causa do ego dele, tá? Porque tem medo de perder a boquinha dele. Tá? Tudo que eu desejo de bom para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos, pessoal.